ponto. Hoje é quinta, com a participação do promotor de justiça Sérgio Diefenbach. Como a gente costuma trazer muitas vezes assuntos polêmicos, tem um que envolve o retorno da liberação do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios gaúchos e que está oficialmente de volta. Foi protocolado na terça-feira dessa semana na Assembleia o projeto que autoriza a venda e o consumo de bebidas nos estádios, iniciativa liderada pelo deputado Giuseppe Riesgo do Novo e que volta à pauta em relação a essa possibilidade que já há algum tempo está limitada, não? Desde em março de 2019 teve uma discussão que foi mantida. A proibição da venda de bebidas alcoólicas, ela data de 2008. A partir de um projeto do deputado Mick Breyer, do PSB, e é um assunto que volta à pauta. Promotor Diefenbach, bom dia. Bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, esse é um tema que ele tem se tornado polêmico, especialmente no Rio Grande do Sul, porque ele mexe com emoções, mexe com lazer, mexe com desejos e mexe talvez um pouco com dinheiro também. Na verdade, por trás desse tema existe muita filosofia e muita discussão de como nós nos comportamos em sociedade, como nos comportamos em grupo e que medidas são tomadas de forma indistinta para todos os cidadãos que possam gerar prevenção de condutas individuais. Essa é a grande discussão, ou seja, tem-se que proibir o consumo integral de bebida alcoólica dentro do estádio porque alguns dentro daquele universo se extrapolam e não conseguem se comportar adequadamente. Esse é o resumo da história e é por isso que o tema é polêmico, não é um tema que seja consenso entre todos. E, na verdade, a proibição da bebida em espaços dessa natureza, ela tem uma razão eminentemente de ordem preventiva de multidões e de grandes aglomerações e cujo tratamento é diferente do tratamento individual das pessoas. Especialmente no estádio de futebol, que envolvem alguns gatilhos que disparam comportamentos incompreensíveis no ser humano. Eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque eu frequento arquibancada de estádio e eu frequento campo de futebol também. E há momentos em que os comportamentos da gente são inacreditáveis. A gente depois pensa, mas não acredito que fiz isso. Isto sem sequer beber. Quando se acrescenta isso com bebida alcoólica, as paixões e as emoções que estão ali envolvidas, elas podem descambar para condutas violentas e como o espaço é coletivo e é amplo, pode-se ter uma tragédia. Tragédia, aliás, que estamos hoje vivenciando e revivendo no julgamento da Boate Kiss. E a grande pergunta que se faz nestas tragédias é: o que se poderia fazer para evitar? E esse é um fato. Nós podemos fazer algo para evitar. Mas são opções e está na casa do povo, a casa do povo eleito para isso, para julgar, para legislar, para decidir. Nós temos opções, né? Se libera e se vai para a conduta, vai para o julgamento, vai para o risco, vai para o comportamento desviado. E, enfim, são opções que uma sociedade toma em uma época. Assim como, aumentando a polêmica, Nicolas e Rita, deveríamos estar polemizando também a venda de bebida alcoólica em postos de gasolina. São situações que nós temos que pensar. Mas volta num debate que a gente já teve em outras ocasiões. O quanto que se abre espaço para a liberdade e o quanto que se abre espaço para o controle do Estado sobre as condutas individuais. É um debate e um tema absolutamente presente e que estará presente, inclusive, no debate eleitoral do ano que vem. São ideias sobre liberdade, tamanho do Estado, presença do Estado, limites do Estado, fiscalização do Estado, o quando e quanto que o Estado pode fiscalizar e controlar a vida individual das pessoas. E por que é tão difícil também para algumas pessoas entender? Porque eu não posso fazer algo que, no caso, não mudaria, né, a situação toda. Eu tenho que deixar de fazer porque a outra pessoa que está ali do meu lado talvez não consiga ter esse controle. Então, é muito difícil dessa compreensão. Acho que por isso que polemiza também, né? Muito, exatamente. Tu pegasse muito bem, porque é um momento em que cada pessoa tem que abrir mão da sua esfera de liberdade, da sua esfera de direitos, em nome de um convívio coletivo.
E isso por consequência de não sabermos nos comportar em algumas circunstâncias. E há inúmeros pontos desse debate que podem ser expandidos. Alguns dizem, tudo bem, se não vende a bebida dentro do estádio, daí as pessoas ficam do lado de fora e bebem mais tempo do lado de fora, até entrar e a briga pode acontecer lá fora. Sim, pode, são circunstâncias que podem acontecer. Por outro lado, o tempo de 90 minutos, 100, 120 minutos que a pessoa fica dentro do estádio, que são os momentos mais calorosos, se ele diminui ali o consumo, ele também diminui o seu ímpeto violento de reagir. Mas há outras circunstâncias, eu lembro muito bem, muitos anos atrás, fui assistir um jogo de futebol no estádio do Boca Juniors, na Argentina, e havia todo um perímetro de quase 1 quilômetro ao redor do estádio, todo ele sitiado, em que ali também não se poderia vender bebida alcoólica. Ou seja, são momentos e circunstâncias em que tem que se adaptar de acordo com o comportamento e necessidade das pessoas. Há outras cidades, outros estados e outros países em que ninguém pode consumir bebida alcoólica em local público, aberto. Também lembro, quando eu estava num outro país, não vou me lembrar exatamente qual, em que fui tomar um copo de chopp, comprei, era numa praça, mas havia uma areazinha absolutamente delimitada, e eu não sabia daquilo, ia sair caminhando, tomando. O guarda me disse, não, o senhor só pode beber ali dentro daquele espaço. Na rua, não. E quando é em outros países, a gente aceita muito tranquilamente, sem polemizar, né? E esses países são mais desenvolvidos ou são menos desenvolvidos? Enfim, é um debate coletivo. Tudo passa pela cultura. No Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, na final agora da Copa Libertadores da América, coincidiu com as eleições. E por lá, em dia de eleições, tem lei seca, não pode ter a venda de bebida alcoólica, mas se teve uma flexibilização em função da final para que os torcedores pudessem comemorar naquela situação que o Palmeiras se sagrou campeão. Se esse assunto ele divide opiniões, olhe para como está a organização do Brasil em termos de leis. 13 estados e o Distrito Federal proíbem a comercialização de bebidas em estádios e outros 13 liberam. Ou seja, o Brasil ele é dividido ao meio quando se trata dessa lei, mas eu acho que vale também uma reflexão, promotor, em relação do porquê existem leis. Por que tem que regrar? Se não tivesse o descumprimento e os excessos, não teria que ter lei para nos trazer cada vez mais regras e limitar a nossa convivência. Perfeitamente. É o debate que eu coloquei antes. É entre o quanto que o Estado tem que ter leis para regrar a vida privada das pessoas. Porque em total liberdade nós vivemos numa floresta. Viveríamos talvez em ambientes de absoluto descontrole e desorganização. E quando o evento é coletivo, é de grande massa e envolve paixão, existe risco. Não é por menos que metade do contingente da Brigada Militar fica em torno de um estádio de futebol em dias de jogo. Né? Por quê? Porque ali há emoções aflorando, há comportamentos que precisam ser controlados, infelizmente, é a realidade. E eu digo isso contra a minha própria vontade. Eu acho legal, eu gosto, é agradável, mas eu confesso que me rendi, inclusive, a estas necessidades de nós termos alguns controles quanto aos nossos ímpetos. Por uma questão de segurança também de todos. Segurança, né? De todos. Vai para o jogo hoje? Hoje seria um caso que teria que se abrir qualquer exceção, né? Se tudo acontecesse bem, né? Mas há conspirações assim que eu nem sei o que eu vou fazer e nem aonde eu vou assistir, Nicolas. Acho que eu assisto em casa, bem quietinho. Ou como alguns colorados tocam flauta, eu vou assistir em posição fetal o jogo. Promotor de IFAMA que é gremista, né? Sim. Pouco gremista. Sim, com muito orgulho e com muito sofrimento também. Também sou e confesso que eu prefiro não assistir, eu só fico sabendo o resultado depois. É uma tática que eu criei há algum tempo aí para não sofrer. Né? Mas cada um busca a melhor aí para si. Muito obrigada, doutor Sérgio. Até a próxima. Valeu. Promotor Sérgio Diefenbach, que